muito. Assim, desde o início, desde o estágio, na graduação, eu trabalho com autismo, né? Então, e de lá para cá, eu vejo assim uma mudança muito significativa, em termos até assim fenomênicos, né? No começo eram aqueles casos, eu recebia no consultório aqueles casos clássicos, né, de movimentos estereotipados, mutismo, no máximo uma ecolalia, né? E hoje em dia, assim, eu recebo pacientes assim mais estabilizados, com mais recursos, eu diria assim, com mais recursos, né? Então eu queria pensar um pouco isso, né? E aí, assim, um outro dado também que me chama muita atenção na clínica atualmente sobre a questão do autismo é a quantidade de diagnóstico de autismo que chega, né? Muita coisa. Eu fui olhar na internet sobre isso e aí eu vi assim uma estatística que é a seguinte: assim, em 1966 havia assim 4 crianças para cada 10.000 crianças sem autismo. Então, 4 crianças autistas para cada 10.000 não autistas, né? Agora, em 2022, fizeram uma pesquisa e assim encontraram a prevalência de autismo é de uma criança a cada 36. Uma a cada 36. É uma porcentagem de mais de 1 milhão, assim, mais de 1 milhão% assim, de aumento no diagnóstico de autismo. Então, assim, o que está acontecendo? Né? Flávia, você pode repetir? Em 66 era quanto? Em 66, era 4 crianças autistas para cada 10.000. E em 2022, é uma criança autista a cada 36. Uau! Pois é. O meu Obrigada. marido é físico, ele começou a fazer essa conta, aí ele falou, aí ficou sem saco de terminar, mas ele assim, ele falou que era mais de 1 milhão por cento assim, de aumento, né? Será que se Então é fizer muito uma grande. regra de 3 funciona? Eu vou tentar. Tenta isso, se conseguir, me fala. Olá! Olá, alguém? Hum. E aí, então, né, eu fiquei pensando, o que tem a ver com isso? Assim, tem uma coisa assim que eu acho que é de moda, né? Assim, outro dia saiu uma reportagem no jornal o Globo, eu vi isso no Instagram, por exemplo, e tinha vários comentários. Dentre eles, tinha uma mulher adulta, né? E que ela falava assim, que ela tinha descoberto esse diagnóstico de autismo com 36 anos, porque ela estava com problema de audição, ela foi no otorrino, e aí o otorrino falou que ela tinha uma sensibilidade auditiva e desconfiou de autismo. Mandou ela para o neurologista e o neurologista confirmou o diagnóstico. Esses dias também eu vi um TikTok, eram 2 meninas lindas, uma loira e outra morena, assim. E elas falavam que elas eram autistas e falavam assim que as pessoas tinham muito preconceito e tudo mais, mas assim, para mim aquilo não tinha nenhuma gota de autismo, né? Então tem essa coisa assim da moda, digamos assim, né? E tem outros pontos que eu também pensei assim que talvez tenha a ver com essa questão assim é, da ciência e do capitalismo, né? Do discurso da ciência e do discurso do capitalismo, né? Por quê? Né? Um outro ponto assim, porque assim a gente sabe que o autismo ele surgiu na psiquiatria, né? Com Léo Kanner em 1943. Hoje em dia, né, assim, quem dá o diagnóstico de autismo, na maioria das vezes, que me chega no consultório, são os neurologistas.
Então, eu diria que houve um deslocamento assim, da psiquiatria para a neurologia. E isso eu acho que tem efeito também do avanço da ciência e do discurso do capitalismo, né? Porque assim, esse deslocamento parece ter sido motivado pela tendência verificada em nossos tempos de veicular o discurso capitalista. Com isso, verificamos também no campo médico a exclusão da subjetividade. Assim é que na década de 80, com a chegada de exames de imagem, tipo ressonância magnética, a neurologia ganhou terreno sobre o diagnóstico de autismo, criando-se uma tendência organicista. Daí que em 2013, essa tendência levou o autismo a ser considerado uma disfunção cerebral orgânica. E também assim, é importante lembrar que foi em 2013 que o Ministério da Saúde é, adotou assim, deu uma orientação, né, dizendo que, assim, que o melhor tratamento assim, para o autismo seria o TCC. Né? Então, essa tendência, né, organicista assim, de exclusão do sujeito, a meu ver. Assim, né? E também, assim, por que não pensar, né, assim, e por que também não atribuir ao mercado farmacológico o interesse econômico sobre o número crescente de diagnósticos de autismo, capaz de aumentar o consumo de remédios. Né? Então, também essa questão aí do consumo. Bom, o fato é que no rastro dessas mudanças, né, seja por um excesso de diagnóstico, né, seja também tem um outro dado também assim positivo, digamos assim, no avanço da ciência, da tecnologia, né? Assim, eu acho assim que isso deu mais recurso à tecnologia, à ciência, o acesso audiovisual, assim, deu mais recurso para a criança autista. Então, mesmo aqueles crianças e adolescentes que têm o diagnóstico de autismo hoje, assim, de verdade, né, que não seja só uma questão de moda, digamos assim, é, mesmo esses, eu acho que eles estão aparecendo de uma outra forma no consultório, estão se apresentando de uma outra forma. Tá todo mundo aí ou foi o que caí? Trancou aqui também. Então. Não, acho que travou a Travou. Flávia. Pensei A que fosse. Flávia. Vamos aguardar um pouquinho, agora deve voltar. Flávia ficou autista. Enquanto a Flávia falava, né, eu fiquei aqui pensando um outro dado, que eu ia falar um pouquinho daqui a pouquinho, de um rapaz, e foi um rapaz, né, dentro desse espectro, que trouxe, né, enfim, como uma pessoa que eu escuto, que ele estava falando, né, ele falou 5% hoje da população mundial tem esse diagnóstico de TEA, né, e 30% dos trabalhadores dos programadores de desenvolvimento de programação e de engenheiro de computação são pessoas com diagnóstico de TEA. Então, isso é uma representatividade muito grande desses sujeitos também inseridos num novo mercado de trabalho, que a modernidade e o contemporâneo tem possibilitado. Né? Enfim, então, isso também impressione como essas pessoas estão podendo ter também, logicamente, por esse discurso do capital, no sentido de terem
hoje terem essa coincidência de uma certa facilidade de pessoas com autismo nessa tradução, né, da computação, da programação, para que o virtual aconteça, como a gente está aqui hoje, como isso também tem possibilitado esses lugares de fala, né, e a gente tem visto isso como fenômeno no contemporâneo. Então, TEA e TDAH é a mesma coisa? não. Não, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O isso. TEA é o transtorno do espectro autista. Tá. Né? Tá. São coisas diferentes. Então, eu estou falando Obrigada. realmente só do transtorno do espectro autista. Tá. E como essa população, esse grupo de pessoas, hoje contribui, inclusive, para que a gente esteja aqui hoje, por exemplo, né? Como eles são altamente... É uma facilidade impressionante, uma capacidade de tradução de número em tecnologia, assim, né? No desenvolvimento de programas, aplicativos, interfaces, sistemas de segurança bancário. É impressionante. Isso impressiona também, né? Pelo menos assim, a mim impressiona, no sentido de ser muito expressivo mesmo. E como esse movimento político acontece já, né? Por exemplo, o Asperger, hoje em dia já tem uma luta, né? Enfim, um posicionamento para ser tirado, né, do transtorno do espectro autista. Já não querem mais ser identificados, como até então foram, né, dentro dessa nomenclatura, né? Então, isso são fenômenos que a gente traz aqui para pensar e discutir essas novas estruturas de existência, o posicionamento desses sujeitos nesse social, né? Porque uma das coisas que se fala muito em relação ao TEA, né, é uma dificuldade ou uma inabilidade de fazer a leitura de alguns códigos sociais. E códigos sociais a nível de humor, né? Então, assim, às vezes um riso de uma coisa que a princípio não é engraçada, num consenso comum, né? Enfim, ou uma sinceridade também, que às vezes pode ofender o colega no trabalho, e a maioria buscam ajuda, inclusive essas empresas. Aí, a Flávia está aí de volta. Flávia Depois eu retornou. continuo. Depois eu continuo. Fui falando aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim, ouvimos. Agora sim. Cadê Tá. você? Estou aqui. Achei. Me vendo? Então, vou parar. Depois eu continuo aqui. Já trouxe algumas coisas da discussão. Eu Enquanto ouvi. você... a gente não estava te ouvindo. Achou que tinha caído. Não, eu caí, mas eu voltei rápido. Tá. Então, tá bom. Então, continua aí. Tá. Não, então, tem a ver com isso. Você estava falando da inclusão. Eu vi que você falou que agora tem autistas incluídos na vida profissional também, né? Assim, trabalhando com TI, não é isso? Tá. Então, Isso. exatamente. Então, eu vejo que tem, assim, são pessoas que têm mais sujeitos com mais recursos, né? E aí vem essa questão, né? Assim, diante disso, diante de excessos de diagnóstico, de adolescentes e crianças que chegam com mais recurso, né? Assim, com fenômenos diferentes, aí vem a questão, o que a gente pode considerar, né? Quais são os elementos que temos hoje para considerar o diagnóstico de autismo, né? Assim, o que a gente tem hoje, né? Aí eu trouxe aqui um caso clínico também para a gente debater um pouco, né? Assim, que hoje um adolescente que eu atendo. Assim, na verdade, é um caso clínico, mas eu vejo, eu tirei assim, na verdade, eu juntei assim vários casos nesses, né? Porque é um fenômeno que eu vejo se repetir na clínica, né? Assim, uma certa aderência, digamos assim, em relação ao outro, né? Isso se repete, assim, esse outro podendo ser um personagem ou uma pessoa real,
né? Mas eu vejo isso se repetir em vários casos na clínica. Então, o fragmento clínico nos guiará na reflexão que deseja apresentar. Um adolescente inteligente, apto a acompanhar bem o conteúdo pedagógico do colégio, com ótimas notas, apresenta, no entanto, um comportamento bizarro que chama a atenção daqueles que o cercam. Trata-se de um comportamento que geralmente ocorre em público, seja na sala de aula, na hora do recreio. De repente, ele começa a imitar John Travolta, tal como no filme Crazy nos Tempos de Brilhantina. Essa ocorrência me remeteu a dois momentos na obra do Lacan. O primeiro, no seminário, livro 3, As Psicoses, na página 220. É um caso muito interessante que o Lacan vai trabalhar, de um rapaz que não tinha psicose desencadeada, assim, e ele era adolescente, e ele tinha um amigo com quem ele usava como espelho, né, assim, para, de alguma forma, adquirir assim, imagens, né, assim, viris para ele se sustentar, né? Assim, então ele imitava o amigo em todos os comportamentos, né? A tal ponto que ele se apaixona pela mesma menina que o amigo. Aí acontece que assim, o menino, como não tem mais o espelho do outro, do colega, acaba desencadeando a psicose. Eu vou ler aqui só esse trecho. Ele fala assim, olha, o primeiro seminário, livro 3, quando trabalha o caso em que o sujeito tenta restituir a ausência do nome do pai por uma compensação imaginária e parte para conquistar a tipificação da atitude viril que lhe falta em função da ausência do Édipo, por intermédio da imitação, de um atrelamento na esteira de um de seus companheiros. Como este, e nas suas passadas, ele se entrega às primeiras manobras sexuais da puberdade. O amigo funciona como um elemento piloto que vai orientando o rapaz na tentativa de estruturação no momento da puberdade, de tal forma que ele chega a se interessar pela mesma menina de seu companheiro. Por sorte ou azar, a menina corresponde a ele. A menina corresponde e ele fica sem a referência do amigo para se guiar. Nesse cenário, irrompe a psicose. Daí eu peguei duas passagens. Então, tem essa passagem, tem uma outra passagem da obra do Lacan, que é quando ele faz homenagem a Marguerite Duras, naquele caso, no conto, no romance sobre o arrebatamento de Loevestein, né? Porque nesse texto, né, assim, o Lacan enfatiza, né, assim, essa relação em relação a outra mulher. Lacan nos faz ver um tipo de identificação na qual o outro é afirmado de maneira potente. O romance de Duras narra a cena de um baile em que a personagem Loevestein fica arrebatada pela imagem de uma outra mulher, a ponto de não demonstrar reação nem sofrimento quando seu noivo convida essa outra mulher para dançar. Lu permanece no mesmo lugar, petrificada, assistindo seu noivo dançar com a mulher até o final do baile. Quando o recente casal sai do baile e desaparece, Lu cai desvanecida. O que deduzimos daí é que Lu não consegue se separar da imagem do outro. E, curiosamente, não, isso não. Lu fica arrebatada pela imagem da mulher a tal ponto que, quando esta desaparece, ela cai por terra. A saída de cena do casal marcará a Lu de modo indelével. A mulher que tomou seu lugar junto ao noivo levou também com ela sua imagem, deixando Loevestein desnuda. Aí eu retornando ao caso clínico mencionado antes, me pergunto o que leva um sujeito a imitar John Travolta nos tempos da brilhantina. O filme, um musical, retrata os conflitos e impasses de um jovem casal no final dos anos 50. O personagem de John Travolta, em especial,
é líder de uma gangue, lidera tanto no grupo dos homens como no grupo das mulheres. É admirado e desejado. A meu ver, essa imagem proeminente do personagem de John Travolta funciona como uma compensação imaginária, no momento em que os enigmas da sexualidade, já que se trata de um adolescente, né, se fazem presentes no convívio social. É necessário precisar que essa imagem não parece dar acesso ao especular propriamente dito. O que vemos é uma indiferença entre o eu e o outro. O sujeito é capturado pela imagem do outro, sem mediação simbólica. Então, eu vejo isso muito. Olha, naquele caso, inclusive, bem conhecido, que é da Tempe Grande, né, ela tem a vaca, né, como referência. Né? Assim, eu tenho outros casos, assim, por exemplo, que o menino ele encarna um personagem de apresentador de novela, de televisão. Então, sempre tem, assim, eu sempre vejo esse fenômeno, digamos assim, né, dessa aderência a um outro. Né? No fragmento clínico que trouxemos, a estrutura que parece revelar é a do autismo, que, sem se apresentar como um caso clássico, com estereotipias, ecolalia, isolamento, etc., evoca por seus elementos estruturais. Então é isso, assim, trouxe essas pontuações agora para a gente poder, assim, me chama muita atenção essa questão do diagnóstico hoje, né? Assim, é um assunto, o autismo, assim, que eu sempre me interessou desde o estágio lá na graduação. Eu fiquei bastante tempo assim sem trabalhar essa questão do autismo, fui estudar outras coisas, mas agora, por conta dessa demanda que aparece na clínica, assim, eu voltei a me interessar pela questão. Né? Então, se vocês puderem aí levantar algumas coisas para gente, para ajudar a trabalhar esse tema, agradeço. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer né, a tua vinda aqui. Eu vou pedir só um instantinho que eu vou abrir para perguntas daqui a pouquinho. Queria que o Felipe também comentasse alguma coisa, mas uma coisa que me chamou a atenção, Flávia, no teu trabalho, que é super interessante, é essa questão desse personagem, né, do John Travolta. E me lembrei da conferência de Lasnik, né, quando ela vai falar dessa teatralidade. Né, ela traz muito isso na fala dela. E eu fiquei pensando nesse corpo, né, desse autista, ou desse sujeito que se coloca, né, numa situação lá da dança, né, que não é qualquer. Né? Você é autora, Flávia é autora de um livro, né? Não sei se todos conhecem, mas é um livro muito interessante, que é O Lugar do Analista na Direção do Tratamento com Autistas. Então, acho que essa questão, mesmo você depois deixando de estudar tanto essa parte, mas esse estudo está em você aí o tempo inteiro, né? Tanto que quando vem toda essa questão, né, da contemporaneidade, isso te evoca, né, te chama de volta e te convoca também. Então, acho que queria te escutar um pouco mais em relação a isso, né, esse personagem que usa o corpo, né, que encarna o John Travolta, e esse corpo sendo pulsional, né, sendo voz e olhar aí, né, sendo das pulsões, o que a gente pode pensar para além? Já tem pessoas inscritas, acho que a Rosana começou a falar, né? Mas eu fico para o momento que você vai dedicar às questões. Não, tudo bem, está aberto. Acho que Felipe queria comentar mais alguma coisa, mas pode falar. Eu queria saber um pouco da Flávia, a partir da experiência dela, clínica, se ela observou, ela e os outros colegas, né, que também tem um fenômeno pós-pandêmico, que os diagnósticos pipocaram depois da pandemia. Eu queria ouvir a Flávia um pouco sobre isso, porque nós recebemos na clínica
crianças com diagnóstico, né? Mas quando começamos com um diagnóstico vindo da neurologia, né, por uma escuta médica, um olhar médico, e quando nós começamos a escutar a criança, esse diagnóstico não se confirma. Eu queria ouvir um pouco a Flávia sobre isso, o que ela tem vivido na clínica, se é isso mesmo. Eu comecei a pensar num fenômeno pós-pandêmico, porque como se tivesse pipocado diagnósticos de autismo. Se Felipe quiser comentar alguma coisa, senão a gente abre para a fila que está aqui. E não só de criança, mas de adolescentes e adultos também. Sim. Márcia, eu já posso responder alguma coisa? Falar. Acho que sim. Eu não sei se Felipe queria falar alguma coisa, mas porque ele estava falando na hora que caiu a tua conexão. Não. Depois eu continuo a fala. Pode deixar mais gente falar, sem problema nenhum. Tá, então vamos seguir. Flávia quer responder, então depois Tereza Meloni e Tereza Nazar estão inscritas aqui. Tá. Então, eu achei essa. Vou começar com você, Márcia, porque achei essa questão super importante, assim, porque eu fiquei pensando se esses personagens, eu não tinha pensado ainda sobre isso não, mas depois dessa pergunta fiquei pensando isso. Se esses personagens não funcionam, inclusive, assim, como um contorno para esses sujeitos que justamente não têm corpo, né? Porque não dá para falar de corpo, não tem estágio do espelho, né? Então, talvez esses personagens eles possam dar algum contorno para esses sujeitos, né? Tanto que essa Temple Grant, quando ela cria essa máquina, ela fala que é a máquina do abraço, né? Assim, porque ela cria a partir do momento em que ela vê a vaca, né? Assim, e ela cria isso para as vacas para não sentirem dor, né? Para se sentirem acolhidas. Então, ela e a vaca ali, eu acho que isso... E ela cria essa máquina para sentir assim também, para ter um contorno, né? Para ter uma coisa física, né? Então, é nesse sentido. E a Rosana, quando traz essas questões assim, da pós-pandêmico, né? Assim, foi o que a gente mais falou, né, Rosana, lá no Congresso, que a gente mais ouviu, assim, e de fato, assim, a demanda para análise também, eu acho que isso está no mundo inteiro, né? Particularmente a questão do autismo, eu não sei, porque eu já tinha percebido isso antes da pandemia, sabe? Já é uma questão que vem me acompanhando desde antes da pandemia. Eu não sei se depois da pandemia aumentou, mas certamente, assim, durante a pandemia, eu acho que foi assim muito difícil para os autistas, porque ficou muito em casa, né? Então a coisa da invasão do outro ficou de uma forma mais exacerbada, né? Então certamente, né? Assim, houve, eu acho, um agravamento, diria assim, né? Eu, assim, quando eu voltei para o consultório, eu voltei especificamente para atendimento com essas crianças, né? Porque eu acho que assim, sair de casa, né, ir para outro lugar, assim, eu acho que dá uma arejada neles, assim, de alguma forma, isso é importante, né? E isso que você trouxe, né, do diagnóstico de autismo, que chega nos nossos consultórios e que a gente, eu também, e depois de um tempo a gente vê que não se trata de autismo, né? Assim, isso exatamente tem acontecido com muita frequência. E eu acho que tem a ver com esse deslocamento, um dos motivos, né, é esse deslocamento para a neurologia. Esses dias eu recebi um caso também de uma criança que não me parecia nada autista, nada, né? Assim, e aí o pai vem me falando que ela tinha recebido o diagnóstico do neurologista. E aí ele me dá o laudo, né? E no laudo estava escrito mais ou menos assim, que a neurologista ela falava assim, que estava na dúvida se tratava de autismo ou TDAH.
e que, então, que a ressonância magnética que ela tinha pedido não tinha esclarecido esse diagnóstico. Então, que ela ia pedir um exame laboratorial para ver se tinha presença de alguma outra substância, que eu não lembro agora, para poder dar o diagnóstico diferencial entre autismo e TDAH. E aí eu fiquei, assim, de boca aberta com isso. E o próprio pai falava que a mãe sequer olhou para a criança, examinou a criança, né? Porque antes, quando era o diagnóstico da psiquiatria, tinha a questão dos fenômenos. Então, a criança era, de alguma forma, observada, olhada, tinha um lugar. Né? Agora, virou exame de imagem, né? Virou imagem, Então, ficou muito objetificada, né? Então, é isso. Obrigada. Vamos passar para Tereza Meloni e Tereza Nazar. Você prefere responder uma de cada vez, né, Flávia? Pode ser de 2 em 2. Tá, vamos lá, então. A Nazar quer falar primeiro? Não, pode falar primeiro, Tereza. Então, olha, eu quero trazer aqui um testemunho histórico. Eu sou do tempo que a gente chamava, sem ser uma coisa politicamente incorreta, crianças retardadas. A experiência que eu tenho com autismo é dessa época, dos anos de 70, em clínicas especializadas. E essas clínicas especializadas eram especializadas em crianças retardadas. Então, tinha de tudo nessa população, né? Isso que a Flávia falou me chamou a atenção, essa indiferenciação entre o sujeito e o outro. Eu me lembro do caso de um menino que enchia a mão de brinquedos de plástico, tudo que ele podia, e fazia assim, e o diagnóstico de autismo, não vamos aqui, minha questão não é discutir se é autismo ou não. Era como tal, dito como tal. E chegava a fazer calos aqui, calos escuros, de tanto bater. Um outro menino que chegava no portão da clínica e passava a mão na grade, passava, até machucar os dedos e ferir a ponta dos dedos. Eu acho que isso já diz dessa indiferenciação do eu e do outro. Não é o outro, outra pessoa, mas o outro contexto, né? O outro mundo. Agora, nessa época, as crianças vinham porque tinham algum problema de retardo, e esse retardo sempre era na comunicação. Então, isso era muito precoce. A mãe mesmo já detectava que tinha algum problema porque não se comunicava. E como Christine Lasnik sempre mostra, quando a mãe detecta que a criança não nasceu do jeito que ela imaginava, a mãe também recua a comunicação, o que se agrava muito o quadro. Só que as políticas públicas de saúde da época recomendavam as tais das clínicas especializadas, ou seja, a exclusão da criança no contexto social. A criança desaparecia. Alguns eram internados, outros eram ambulatorial. Eu me lembro de 2 casos que passaram também, já era na minha clínica, mas clínica também especializada, né? Um menino que chegava, o tempo todo ele dizia Alka-Seltzer antiácido efervescente. Vocês não são do tempo do Alka-Seltzer, mas eu sou. Era uma propaganda, e ele repetia isso. Né? Um outro que dizia cavalinho alazão, e fazia o gesto de um cavalinho. Então, estou vendo assim que são personagens, mas mais do que personagens, são, como é que a gente pode dizer? São símbolos, né? E que eles se apoiam para existir, porque eles eram excluídos. As crianças eram internadas ou em clínicas especializadas, excluídas dos normais. A família já tinha dificuldade de abordar essa criança, né? E hoje a gente vê o contrário. As políticas públicas de saúde, com a inclusão, não estou aqui defendendo uma ou outra política, acho que a inclusão é necessária, mas qual foi o fenômeno que a gente observou? É que, na medida que tem um diagnóstico de autismo, de TDAH, de Asperger, qualquer coisa dessa, forma-se logo um grupo de mães de crianças, tal e tal. E essas crianças não precisam mais de ser cavalinho alazão, Alka-Seltzer antiácido efervescente,
para aparecer. Elas ganham um lugar no mundo através do diagnóstico, inclusive com consequências econômicas, né? Porque o deficiente tem uma série de vantagens. Hoje eu li no jornal, isso aí na internet qualquer, é lógico, não é que vai pegar, mas as companhias aéreas serão obrigadas a vender passagens de avião grátis para autistas. Era isso que eu queria trazer. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu podia, então, acho que comentar, porque já falou alguma coisa, eu vou esquecer depois. Aí depois a Tereza Nazar... Comenta, Flávia, tudo bem. Então, porque essa questão do diagnóstico dá lugar, né? Depois, eu acho que é uma questão importante. Queria até que você falasse mais sobre isso, porque dá um lugar, isso tem essas vantagens, né? Assim, e eu fico pensando, será que é esse também um motivo, assim, tem muita demanda de diagnóstico de autismo, inclusive em relação aos adultos, né? Assim, eu diria que tem muita demanda de diagnóstico, ponto. Ponto, exatamente. Muita demanda de diagnóstico. E de autismo também, que eu vejo bastante. Aí eu fico pensando, né, assim, para que que demanda é essa? O que eles estão querendo quando demandam um diagnóstico, né? Assim, o que eles estão querendo? Será que tem a ver com isso? De ter algum eu posso intervir para te ajudar ou para atrapalhar? Posso falar alguma coisa? Olha, estava escutando vocês falarem, escutei a Tereza e agora escutando você. A questão que eu queria trazer para a gente poder debater ou tentar avançar um pouco mais em relação a isso, inclusive toda essa problemática do DSM, que foi criado, me parece, numa tentativa, né, da psiquiatria e talvez agora também da neurologia, de retomar uma posição de protagonismo que a psicanálise, quando foi inventada e que teve o seu grande boom, ela, de alguma maneira, ocupou esse lugar, né, de saber e de tratamento desses casos. Então, parece que, até você disse muito bem, parece que hoje, né, por questões do mercado, toda a problemática farmacológica e uma demanda das escolas, né, com essa exigência de que precisa incluir, por uma questão talvez até de direito, né, a questão legal, a necessidade de ter um diagnóstico, uma forma também da escola se proteger, né? De qualquer acusação de negligência ou de exclusão e tudo mais. Como lidar? Então, me parece que fica um certo jogo de empurra. E por quê? Na minha leitura, todas essas questões elas giram em torno, talvez, de um ponto central, que é essa que já se fala e se fala de novo e se multiplica, se repete o mesmo discurso, de uma certa falência do vigor da função paterna, né? Então, quando você faz essa pergunta, por que essa necessidade dos diagnósticos? Eu acho que existe uma exigência familiar, né? Porque os pais têm dificuldade de aceitar aquilo que se produz nos seus rebentos como alguma questão, né, do casal, da família, seja lá o que for, e a escola, de alguma maneira, também me parece demissionária da sua função, porque não é função da escola propor diagnóstico ou indicação, necessariamente, indicação ao menor sinal de diferença, eu não diria de anormalidade, mas de diferença, a busca de este ou aquele profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque é curioso. Eu escuto, muitas vezes, não necessariamente de criança, porque eu trabalho mesmo com adulto,
mas dos pais das crianças. E eu tenho um caso agora no consultório, uma analisanda, que ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção tardiamente. E agora o problema é o filho está tendo dificuldade na escola e estão fazendo esse diagnóstico. Eles já indicam o profissional, de que área ela tem que buscar esse profissional, em que área ela tem que buscar o profissional, e muitas vezes o profissional. Sim. Então, isso me parece que tudo isso gira em torno desses dois pontos, né? Uma falência da função paterna em todas as instituições, quer dizer, fica esse jogo de empurra, né? E, ao mesmo tempo, uma resposta, né, a isso que vem pela exigência não só do diagnóstico, mas de um remédio, de uma medicação que cure ou que, pelo menos, ajuste essas crianças, ou esses adolescentes, ou esses adultos, à norma. Então, nós temos hoje, me parece, uma hipertrofia do não reconhecimento, da dificuldade em lidar com as diferenças. Porque não basta você fazer o politicamente correto, que, como a Teresa disse muito bem, propor a inclusão. Essa inclusão é uma inclusão dentro de determinados espectros, porque hoje não se fala nem do autismo, da psicose, não, é o espectro autista, é o espectro das psicoses. Agora, tudo está nessa palavra espectro. Você não pode falar mais de Asperger, você não pode falar mais de síndrome de Turner, você tem que falar do espectro. Então, aí, mais mesmo, quer dizer, não sei, Flávia e Teresa, e todos, na verdade, o que lugar que a psicanálise vai poder ocupar e encontrar uma brecha, né, para conduzir para um questionamento essas buscas de diagnósticos fechados, porque é isso, nenhum questionamento. Não, é isso não, mesmo. eu queria acrescentar um dado. Fechado. Porque, assim, isso que você está falando assim, é importante, porque você está tocando na questão da educação, né? Assim, e você tem toda a razão. A criança já chega com o diagnóstico feito. Deixa eu acrescentar um dado. Né? Então, é só isso. Assim, posso acrescentar um dado, Flávia? É uma inclusão que exclui, né, ao mesmo tempo, porque assim, ao mesmo tempo que aceita a criança na educação, na escola, vem essa demanda de diagnóstico, né? Assim, muito... Flávia, Desculpa, Flávia, eu queria acrescentar um dado. Eu tenho uma cliente hoje, já há muito tempo morando nos Estados Unidos, ela foi minha cliente há muito tempo, durante muitos anos estava no Brasil. Ela vai para os Estados Unidos, lá ela tem um filho, não sei por que não estava acompanhando na época, hoje ela é minha cliente de novo, está morando lá, e o filho apresentou déficit de atenção. A escola, Teresa, é obrigada a informar isso ao governo e é obrigada para entrar na estatística. E a mãe tem que levar nesse especialista. Agora, o que é mais engraçado é que o inverso do que você trouxe, ela foi diagnosticada com TDAH em seguida, porque começou a conversar com o médico, enfim, o neurologista que estava atendendo a criança, e tudo que ele dizia, ela falava, eu também tenho. Então, ela também foi diagnosticada com TDAH. O mesmo aconteceu com essa minha paciente. Gente, exatamente o mesmo. E eles são obrigados a seguir aquela linha. É interessante, Teresa, que você está falando, que um outro paciente meu que mora nos Estados Unidos, a filha começou a apresentar, bom, aí tem todo o histórico familiar, que não cabe falar aqui, mas uma espécie de crise de ausência. Toda vez que ela estava na escola ou com os pais, diante de uma situação de desafio, diante de uma situação onde ela é chamada a responder numa posição de singularidade, ela desaparece da cena. Ela fica com o olhar parado e
Aí eu falei, bom, e o que vocês vão fazer? Vocês vão levar para o psicanalista? Eu tenho gente que eu posso indicar. Ele está nos Estados Unidos, em Nova York, indicar para a Eliana, que é uma excelente analista. Aí ele falou, não, a escola já determinou que tem que ir para um neurologista, e o neurologista é o fulano de tal, e ainda deu uma outra opção, se a gente não gostar, mas tem que ser ou um ou outro. Sim. Mas eu falei, mas como assim? Mas a gente tem que seguir. Aí ele falou, porque ele faz análise há muitos anos, eu estou um pouco assustada. Quando a minha filha for ao Brasil, eu quero levar ela no analista, mesmo que ela não possa seguir, porque eu estou desconfiado. Como assim? E foi feito, olha só, foi feito eletroencefalograma, uma porção de exames na garota, e como sempre, eu posso falar isso com toda a tranquilidade, é muito difícil quando você faz um eletroencefalograma numa criança que está ainda, né, na sua constituição, você tem um eletro bacaninha, sempre dá alterado, sempre dá. É próprio, inclusive, eu fico surpresa, como que os neurologistas não levam isso em conta. É próprio digamos, não gosto da palavra desenvolvimento, mas é isso, do desenvolvimento cerebral, porque a criança está em crescimento, etc, etc e tal, esse cérebro está crescendo, inclusive, e tem alteração. Qual é a novidade? E aí isso justifica o quê? A medicação. E aí tem que tomar tal remédio, não pode ser, que lá não é genérico, tem outro nome, tem que ser deste laboratório. Gente, isso é uma loucura. Isso é da ordem da loucura. A singularidade virou agora demanda de nome. Isso. E as crianças objeto. Porque era isso que eu queria falar. O Felipe, esse diagnóstico vai acompanhar talvez... a criatura o resto da vida. Eu queria incluir o Felipe aí na conversa, porque acho que da medicina você tem algumas coisas para falar, não é, Felipe? Pois é, isso é importante. Olha, importante. Só lembrar, Claro, tem a Mariana e Bruno também, que depois quer falar. Tá? A Mariana está inscrita, sim, logo depois de você, Felipe. Acho importante falar isso aqui, que não deu para falar na convergência, porque é complicado também, acho que a gente precisa se pensar a posição da psicanálise nisso, e na responsabilização que o discurso mal replicado da própria psicanálise em relação à dinâmica da constituição de um sujeito, né, com essa estrutura autística, o tanto que isso contribuiu também para que hoje haja uma reatividade, né? Isso é uma coisa. A ponto também, por exemplo, de na própria convergência, um psicanalista que estava, inclusive, na mesa da Flávia, pontuar que o autismo era algo orgânico. E ele pontuou e saiu da mesa. Enfim, então eu vou falar isso aqui, porque, assim, primeiro, o autismo ele é um diagnóstico sindrômico, né? Ele não é um diagnóstico etiológico. Ou seja, tem muitos fatores e muitas causas de um diagnóstico sindrômico, né? E muitos níveis de autismo também, né? E muitas variações. Porque o diagnóstico de autismo ele é baseado num conjunto, né, de fenômenos. E as causas desses fenômenos são as mais variadas possíveis. Né? De fato, existem síndromes genéticas, né? A principal é a síndrome do X frágil, e tem na sua fenotipia, na apresentação, né, dessa síndrome genética, fenômenos muito similares a pessoas com autismo. Né? Mas nem toda pessoa que é diagnosticada com autismo vai ter alguma alteração genética, né? Igual na esquizofrenia, tem alterações no cromossomo Q17. Várias pessoas com esquizofrenia têm alterações genéticas nesse cromossomo específico. Mas, enfim, tem muitas pessoas com esquizofrenia que não tem alteração nenhuma, né? Então, isso é muito importante trazer, que o autismo é um diagnóstico sindrômico. A outra coisa é que não existe tratamento farmacológico específico para autismo, né? Não existe. A gente entra com alguma medicação numa pessoa que tem esse diagnóstico,
ou porque ela está deprimida ou ansiosa, ou porque pode ter alguma dificuldade de atenção, ou porque tem ruminação de alguns pensamentos que lembram uma fenomenologia obsessiva, mas não é para o autismo. A gente medica o sofrimento dessas pessoas da mesma maneira que medica um neurótico quando chega com algum sofrimento também. Essa é a verdade. Assim, não existe um tratamento farmacológico para o autismo. Isso é muito importante também trazer. E é isso. Assim, o que a psicanálise pode hoje se haver com o que replicou de discurso, né? Para poder também voltar a poder fazer alguma diferença hoje nisso que está acontecendo, né? Felipe, eu acho, como você trouxe o exemplo de convergência, que muitas vezes a psicanálise, até por uma questão de mercado, né? Muitas vezes faz concessões. E isso é um grande problema. Uhum. Não tem coragem de sustentar uma posição contrária, digamos assim, né, à maré. Uhum. Uma enorme dificuldade. Eu nem sei o que dizer, porque, verdade, o que você está trazendo é super pertinente, assim como certas doenças, por exemplo, da suprarrenal, traz um quadro, muitas vezes, de psicose, não é psicose. Sim, claro. Não? Então, assim, tem condições orgânicas que podem levar ao mesmo conjunto de fenômenos, né? Enfim, de fato, que a gente pode diagnosticar do ponto de uma síndrome como uma síndrome autística, né? Mas dizer que o autismo tem uma causa orgânica, isso é muito equivocado. É bem equivocado, assim. E é impressionante... Mas fazem o mesmo com transtorno de déficit de atenção, e você sabe disso. Né? Como todos nós sabemos. E uma última... Tereza Meloni colocou no chat algo relativo ao TDAH também, né? Fala aí, Tereza. Com um plano de lei... Está tramitando no legislativo um projeto de lei que obriga o tratamento de TDAH com TCC. Agora, outra coisa que eu queria lembrar também é que... escapou. Deixa para trás. Deixa a Mariana fazer o comentário dela também, que a gente está pertinho da hora de acabar. É um testemunho assim, da clínica que eu trabalhava no CAPS adulto e as pessoas com autismo do CAPS-C chegam no CAPS adulto. E o discurso psicanalítico é muito potente nisso, tanto já do CAPS-C, porque no Brasil os CAPS-Cs têm um discurso psicanalítico presente. Forte. E hoje, no consultório, é interessante, na clínica privada, pessoas com autismo em torno dos seus 17, 18 anos que buscam uma psicanálise porque o TCC não dá mais conta. Ou seja, na maioridade, não tem mais o que o TCC fazer, eles estão querendo se implicar com o que há de sujeito neles. É isso, ponto. Mariana, fala. Pessoal, um minutinho só, Mariana. O pessoal da antiga lembra que a escola inglesa de psicanálise, Melanie Klein, permitiu uma interpretação de que a mãe era culpada. A mãe não interagia, a mãe não chegava no bebê. Isso também foi um desastre para a psicanálise. Foi um desastre, é verdade. Foi. É verdade. Culpabilizar o outro, né? A mãe, o pai. Vamos lá, Mariana? Fala, Mariana. Oi, boa noite. Oi. Eu vou falar rapidinho, só essa coisa do diagnóstico, da pressa das pessoas em colocar a criança numa caixinha, né? Que eles chamam de caixinha. Porque o meu filho mais novo, ele vai fazer 2 anos, enfim, ele já sabe o abecedário todo, sabe contar de 1 a 20, sabe inglês, sabe juntar a sílaba, e ele só fala disso o tempo todo. E a escola está me insistindo que eu tenho que levar ele para ter o diagnóstico de altas habilidades. Mas eu já falei várias vezes, eu falei assim, tudo bem, ele até pode ter altas habilidades, mas ele está aprendendo a falar. Ele ainda não sabe nem falar, eu só vou levar ele para ver um possível diagnóstico de altas habilidades quando a criança conseguir falar. Porque que diagnóstico vai ser dado se ele ainda não se expressa?
né? Mas, assim, todas as vezes que eu vou buscar Vai na ser escola... em cima do QI, Mariana. Mas ele É a testagem. Então, mas a forma dele se expressar ainda é muito primitiva. Até para testar... Nem QI vai testar, né? Porque não consegue testar com 2 anos. É verdade, é verdade. Um teste de QI vai gastar 10 sessões de psicologia, nem isso vão fazer. Pois é, e aí eu fico assim, não, eu vou esperar. Mas é uma insistência da escola, uma pressão. Mas você pergunta para eles, qual a finalidade? Por que eles querem isso? Né? Porque ele não tem 2 anos, deixa. Eu acho importante sim, mas na frente, se isso, né, se for necessário, agora, com menos de 2 anos, mas é uma insistência que é chata, né? Uma cobrança maciça de ter um diagnóstico, de colocar ele de alguma maneira. Cuidado para eles não te taxarem de negligente. Pois é, ainda tem essa, né? Isso, eu queria só agora, dessa contribuição. Agora tudo é levado para a apreciação legal. Mãe negligente, pai negligente, todo mundo. A minha mãe é pedagoga e ela, uma das vezes que ela foi buscar meu filho na escola, ela falou com a dona da escola, ela disse, não, mas espera mais um pouquinho, agora eu vejo que não é a hora. Aí a mulher ficou até meio... Porque minha mãe também é especialista, né? Ela também é pedagoga, espera um pouquinho. Mas é uma pressão, pressão assim... Pressa. A pressa eu não tenho também, essa pressa. A criança nem se expressa ainda, ele está começando a falar, não tem o que testar ainda, né? uma precipitação. Tem que deixar ele testar o universo dele. É isso, mas é muito chato isso. Porque vai ver que a escola quer fazer propaganda, dizer que eles têm um aluno superdotado lá. Pode ser, mas é o que a Tereza falou, parece que eu estou sendo negligente. E não, o garoto não fala, não tem nem 2 anos. Eu não tenho pressa de ter que diagnosticar, muito pelo contrário. Vai fazer o quê? Vai passar ele de série? Do mini maternal 1, do mini maternal 1 para o mini maternal 2? Não faz porque a criança pode ter habilidades para além da idade cronológica dela, mas não ter maturidade. O emocional não. Então, isso é um grande problema. Eu já recebi gente no consultório assim. Isso é um grande problema. Essa história do mudar de série e a pessoa não tem maturidade, psiquicamente falando, para suportar, né? Porque, na verdade, a escola fica testando, né? Isso. Para onde eu vou colocar? Para onde eu vou colocar? Acontece. Isso é um problema. E lá na frente isso aparece. Sim. E tem uma questão... O sujeito não pode experimentar a sua infância, porque é lógico, se você muda de série e tudo mais, adianta muito, o que acontece? A criança não tem a oportunidade de viver o lúdico dela intensamente, que é o que interessa para exatamente inteligente, né? Ela é obrigada a entrar na educação formal antecipadamente, isso é um grande problema. Sim. Eu acho, né? Habilidades são medidas por áreas. Ninguém tem aumento de habilidade em todas as áreas, isso não existe. E só uma colocaçãozinha bem rápida. Eu acho muito certo que tu não faça essa avaliação, é muito precoce, mas tem uma questão nas escolas, que eu soube há pouco tempo, assim, mas que não é tão recente, que eles precisam de diagnósticos assim, de casos especiais, autistas, TDAHC, como esse diagnóstico, eu nem sei te dizer o nome que eles estão querendo colocar, habilidades especiais, porque há uma permuta com, por exemplo, escola particular com o Estado, que quando tem 10 crianças, eles ganham um professor cedido. Entende? Fica uma moeda de troca. Políticas públicas, existe uma série de políticas públicas. Isso, tem várias, eu acho, desse tipo. Mercado, gente, mercado. Então, e a gente tem que ficar, eu acho, como a Tereza falou, a gente também tem que ter a coragem de apontar essas questões. Acaba se ficando calado para não criar atritos, né? Para não criar constrangimentos, mas isso é real, isso acontece. Então, tem que ter os diagnósticos que a escola se beneficia economicamente, deixa de pagar um professor,
né? É muito sério isso. Você quer comentar alguma coisa, Flávia, que você trouxe tanta contribuição aí, né? Escutou outras contribuições. Eu acho que são muitas Estamos já para finalizar. Acho que já está para finalizar, pode finalizar. Eu acho que ficaram questões, outro dia a gente retoma elas, né? E trabalha mais. Que vão sendo lançadas essas questões, todas as contribuições, todas as questões, os comentários foram ótimos. Vou recolher, vou pensar aqui e depois a gente conversa mais. Olha só queria dar um aviso. O Nazar pediu para avisar que ele está numa reunião, ele pediu para avisar que semana que vem ele vai trabalhar o suicídio e parece que ele vai trabalhar com a Magali. Então, era só para dar esse aviso, tá? A questão do suicídio. Bacana, Tereza. A gente agradece, então, a Flávia Chiappetta pela presença aqui. Isso. Né? Felipe também, né? Se quiser falar mais alguma coisa. E eu agradeço aí a presença de todos vocês. Quer falar, Felipe? Só agradecer mesmo, Flávia, mais uma vez. Muito bom. Enfim, sempre bom. Eu agradeço. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Rosana. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.